Oi, gente, bom dia, tudo bem? Manhã de sexta-feira, né? Última aula aí da semana, último dia aí também, né, de aulas da semana. Então, quero desejar uma excelente manhã, um excelente dia para cada um de vocês e que hoje nós possamos ter uma aula muito proveitosa e eu garanto que vai ser porque nós vamos estar falando de um assunto bem legal, de um assunto bem especial, na verdade, e que é dedicado a vocês, a criança e ao adolescente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre textos reguladores, cidadania e responsabilidade. Então, o que é que nós vamos fazer aqui ao falar sobre esse tipo de texto? Nós vamos falar sobre textos que mostram a importância de você seguir as regras, de você cumprir o que está ali previsto nas leis, tá? Então, quando se fala em texto regulador, é aquele texto que dita, é aquele texto que traz uma norma, é aquele texto que traz uma instrução sobre um determinado assunto a ser realizado, seguido e obedecido. Tranquilo? Então, textos reguladores são muito frequentes em leis, em estatutos, em declarações, e nesse sentido, nós falamos muito sobre a cidadania, sobre a questão de você ser um cidadão. Na cidadania, muitas coisas devem ser levadas em conta, como, por exemplo, os direitos que todo mundo tem, principalmente as crianças aqui, né? E aí não cabe também só pensar nos direitos, pensar também nas minhas responsabilidades, nas responsabilidades dos governantes para conosco. Então, viver em sociedade exige muito disso, né? Você ser responsável e ter quem seja responsável também pelo país, pelas cidades. E aí a gente hoje fala de um assunto bem legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. Isso mesmo, ECA. De repente, quando você vê uma comida estragada, quando você sente um mau cheiro, quando você pisa num cocô, né? Você diz, ECA, meu Deus, ECA, ECA, enfim. Hoje vocês vão descobrir que nós temos um outro ECA. E esse ECA é bonzinho. Não traz nada de coisas ruins ou desagradáveis. Pelo contrário, só traz benefício para, principalmente, crianças e adolescentes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um texto jurídico, contém leis que estabelecem as obrigações da família, da sociedade e do Estado em relação à criança e ao adolescente, que permitem seu desenvolvimento integral. Então, o Estatuto, né, o ECA, tem por finalidade fazer com que a criança se desenvolva de forma integral, ou seja, que a criança possa viver todas as fases de sua infância e adolescência bem, tá? E para isso é necessário que a família, que a sociedade e o Estado tenham o compromisso de fazer valer esses direitos aí destinados a todas essas crianças, tá? Então é o que, ó, obrigação, tá certo? Quando se fala em texto jurídico, trazendo leis aí, então já sei que são normas, né, que devem ser obedecidas. O ECA, como já dito, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um documento oficial, então vocês vão encontrá-lo nos sites jurídicos do país. E aí nós temos um site que é muito legal, o Plenarinho, tá? No Plenarinho, você, enquanto criança e adolescente, vai poder buscar textos
acessíveis à sua linguagem. Então, muita gente tem receio de ler leis, ou talvez nunca tenha lido uma lei, tá? E aí, o plenarinho, ele facilita essa leitura. Ele pega aí e transforma uma linguagem que talvez fosse mais difícil numa forma mais dinâmica, digamos assim, para tratar desse assunto, tá? Essa cartilha ela foi elaborada em 2015, 5 anos já se passaram, então com certeza nós já tivemos atualizações, tá? Mas aí a título da aula ela ainda vai nos ajudar bastante, certo? Vamos conhecer um pouquinho sobre o ECA a partir de agora. Aí no livro de vocês, vocês vão ter alguns capítulos, tá? Falando sobre o ECA, por que foi que ele nasceu, qual é a finalidade do ECA. E aí o plenarinho ele traz de maneira bem enfática essa questão do nascimento. Então, com direito a bolo e vela. Tranquilo? Então, vejam só. Nós te batizamos, Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA para os mais íntimos. Então, aí tem, né, essa leva de pessoas que foram responsáveis pela criação de quê? Um estatuto, né, que permite que as crianças tenham seus direitos validados aí. Então, a Constituição Federal de 88 garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças. Mas foi o ECA, publicado 2 anos depois, que reforçou, organizou e detalhou os direitos que têm a ver com a criança e o adolescente. Ficou decidido que desde o início da vida, quando ainda estão na barriga das mães, olha que legal, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então, a Constituição Federal, ela já traz aí muitos direitos, né, para os cidadãos. Já trazia algo e traz algo voltado para crianças, mas aí houve a necessidade de ter um estatuto, de ter aí uma lei que cuidasse só disso, tá? Então nós vamos ter o quê? O ECA. E o ECA ele nasce em 1990. De 1990 para cá, muita coisa tem mudado, tá? Graças ao ECA. E aí nós temos que esse ano o ECA ele completou 30 aninhos de existência. Tá vendo? Mais velho que o professor. Então a gente tem aí essa noção de que esse estatuto é essencial, tá? Para estabelecer mesmo essa questão de cuidado às crianças e aos adolescentes. Sempre atual. Por quê? Porque mesmo com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai existir ali pessoas responsáveis por estarem levando em consideração as demandas sociais. O que é isso, professor? Demanda social. As petições, os pedidos, as indagações, insatisfações que as pessoas tenham sobre o ECA. Será que, mesmo aqui dizendo que a criança tem direito a isso, será que todo mundo faz valer esse direito? Então, é dever, sim, da gente, tá? Cumprir com o que diz o ECA, mas quando isso não é obedecido, ou quando há necessidade de fazer uma manutenção aí na letra da lei, nós temos pessoas responsáveis. Então, deputados federais e senadores participam aí de uma banca exclusiva, tá? Do Congresso Nacional, dedicado para fazer isso mesmo, tá? Verificar aí essas questões que a sociedade tenha em relação ao ECA. Veja aí, ó, esta emenda deve ser aprovada. Caraca, velho, você é moderno mesmo. Então, você tem aí, né, que o ECA, ele se atualiza com o passar do tempo. A criança deve ser sempre
colocada em primeiro lugar, sempre. Então, a partir do ECA, nós temos aí que o quê? Que a criança e o adolescente são seres, na verdade, que merecem uma atenção maior, um cuidado maior. Então, vejam só, logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com a definição de quem é criança e quem é adolescente. Então, criança, quem é a criança? É aquela que tem até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. O adulto tem mais de 18. Então, se você ainda não tem 12 anos completo, você é uma criança. Se você já tem 12, você é um adolescente, tá bom? Eu, por exemplo, tenho 12, então sou um adolescente. Brincadeira, tá? Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. Então, é importante, né, a gente ter essa noção de que a vida da criança deve ser levada aí com mais cuidado. É isso aí. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o seu bem-estar. Anote aí. Você tem direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A lista é grande, né? Então, vejam, são todos esses direitos aí e tantos outros que vocês têm e que todo mundo tem que fazer valer. Porque a criança é um ser mais frágil quando levado em conta a questão do adulto. O adulto ele consegue sobreviver sozinho, ele consegue trilhar seu próprio caminho. A criança, ela precisa sim ser vista com mais atenção, ter direito à saúde, a uma boa alimentação, não ser explorada, tá? Não viver aí em condições péssimas de moradia. Então, toda e qualquer criança deveria ser, sim, tratada aí de forma mais especial. Infelizmente, quando a gente parte aí para ler notícias, para pesquisar coisas, você descobre e vivencia situações tristes envolvendo as crianças, e nós sabemos que aquilo não deveria acontecer com as mesmas, porque elas não têm culpa de serem criança. Ser criança é um privilégio. Todo mundo já foi. Então, criança tem direito a brincar, a se divertir, a viver aí a sua infância, porque isso importa e isso é necessário, tá bom? Então, nem pensem em crescer antes da hora. Aproveitem, vivam, façam mesmo aí valer a pena todos esses direitos que vocês têm, tá bom? E aí, vejam, a criança ela deve ser protegida de forma ampla, totalmente protegida. Então, veja aí, a questão da criancinha triste, eu tenho aí explosões, né, tiros e tal, talvez, ou agressões contra a criança, isso não deve existir. A criança tem que ser mantida em segurança e não deve ser agredida, não deve ser injustiçada ou abusada, tá? Toda criança merece aí uma vida digna. Outra coisa importante que está escrita na abertura do ECA é que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência, desatenção, descuido, discriminação, preconceito, exploração, violência, crueldade ou humilhação. Isso significa que o Estatuto protege você contra todos os tipos de maus tratos. Quem descumprir as medidas de proteção previstas pelo ECA e até quem souber
de algum caso de maldade contra menores e não contar, poderá ser punido. O ECA também garante a você o direito de ser educado sem o uso de castigos físicos nem degradantes. Nada de violência entre pais e filhos. Então, temos aí, né, mais direitos que o ECA deixa para as crianças, tá? Vamos seguir. Vida e saúde, os direitos fundamentais. Então, a partir da vida e da saúde, eu acho que todos os outros, né, nascem aí. Então, é a base mesmo para todos os outros direitos do ECA. Então, veja, ó, você, sem direito à saúde e à vida, não teria como estudar, como se divertir, como praticar esporte, cultura, e aí todos os outros direitos. Então, o governo deve trabalhar para que todos os brasileiros, como você, nasçam e cresçam aí com boas condições de desenvolvimento. Olha aí o que é que diz o ECA. Direitos fundamentais, vida e saúde. Aí depois o que é que a gente tem? Educação, esporte, lazer e cultura. São direitos fundamentais associados à vida. Aí tem lá dignidade, respeito e liberdade. Educação, né? Já falamos. Então, são alguns direitos aí que são essenciais, fundamentais a toda e qualquer criança. Quando se fala em criança, é muito comum, às vezes, nós presenciarmos casos de bullying, casos de aí, ofensas, casos de desrespeito. Então, vejam, o ECA também diz que tem direito aquelas crianças a participar da família e da comunidade, sem nenhuma discriminação. Então, eu não posso, né, sofrer discriminação por parte de ninguém, por causa da minha aparência, por causa da minha cor, por causa do meu sexo, nada disso. Todos devem ser respeitados enquanto crianças e adolescentes, não sendo que admitido tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. Você não precisa ficar com receio de pedir ajuda. Assim, sempre que achar necessário, peça orientação ou proteção para um adulto. Então, meninos e meninas, quando perceber que você está sendo vítima de comentários maldosos, de chacotas, de humilhação, não hesita, tá? Conta para o papai, conta para a mamãe, conta. Não pode ficar em silêncio. Tem que dizer o que acontece com você, tá bom? Conversar é sempre a melhor opção. Um conselho amigo da criança. Então, aí, para práticas, né, ruins contra as crianças, existe o conselho tutelar. Então, eu posso fazer denúncias para o conselho tutelar, e esse conselho também ajuda a recuperar, talvez, crianças que sejam aí menores infratoras, que vivam em condições ruins. Então, vejam, ó, uma criança chega lá no conselho e diz: oi, alguém pode me ajudar? Não tenho aula, está faltando professor na minha escola. Aí o conselheiro diz, né? Vamos resolver isso. Vou ligar para as pessoas responsáveis agora. Então, se eu tenho direito à educação, eu, Jean Anderson, enquanto professor, seria um negligente se eu parasse de dar aula para vocês. Então, o conselho tutelar agiria aí, né? Investigando por que o direito dessa criança está sendo negado. Então, é necessário, né, que realmente tudo seja levado aí ao pé da letra. E o conselho tutelar funciona como um parceiraço para a criança, tá? Ó, veja lá, esse conselho não tem poder para fazer com que as leis sejam cumpridas, mas sabe direitinho de quem deve cobrar para que as coisas ocorram como manda o ECA. Entidades que atuem diretamente com crianças e adolescentes
devem ter profissionais capacitados para conhecer, reconhecer quando algum brasileirinho estiver sofrendo maus tratos e encaminhar a suspeita ao conselho tutelar. Outro fator importante: criança não é adulto. Criança tem que brincar, tem que estudar, tem que ter seu momento de lazer, de praticar esporte e não de trabalhar. Trabalhar vai ter o momento certo. Eu fiz meus 18 anos, eu já posso começar a trabalhar. Antes disso, vamos focar aí em outras coisas, sobretudo na educação. Veja lá, é bom lembrar que, de acordo com a Constituição, é proibido para todos os menores de 18 anos o trabalho noturno, perigoso ou que cause doenças. Então, a gente tem que não deve, né, ser submetido aí a esse regime de trabalho o adolescente, né, menor de 18 anos. Então, fica a dica também que o ECA aborda, certo? A não ser que a criança tenha 14 anos, aí, por exemplo, a partir dos 14 ela já pode trabalhar, mas como? Como menor aprendiz. Vocês já viram falar, né? Já ouviram falar no jovem aprendiz ou no menor aprendiz. É quando eu tenho ali adolescentes que estão estudando, tá? E ao mesmo tempo exercendo alguma atividade profissional. E então eles ganham algum recurso para isso. Tranquilo? Por fim, eu deixo aí essa mensagenzinha, né, que as crianças são iguais em direitos. Então, toda e qualquer criança tem que ter direito à liberdade, a respeito e dignidade, a uma família, a conviver bem na sociedade, crescer para se tornar um bom profissional, não trabalhar antes do tempo, a educação, a cultura, o lazer e, acima de tudo, a vida e a saúde. ECA, 30 anos. E aí é com essa mensagenzinha, né, que eu termino a aula de hoje, deixando aí um abraço e um beijo enorme para cada um de vocês. Tranquilo? Tchau, tchau.